Você já parou para pensar qual o humano mais forte de Record of Ragnarok? Hoje vamos dissecar tecnicamente cada lutador e criar um ranking do humano mais fraco até o humano mais poderoso. Nessa metodologia eu vou considerar todos que lutaram pela humanidade até o último episódio que foi postado pela Netflix, que foi a luta de Leônidas contra Apolo. Além disso, temos 5 critérios principais: atributos físicos como força, resistência e velocidade, capacidade técnica como domínio de armas e habilidades, intelecto tático, que é o QI em batalha, habilidades únicas e feitos mensuráveis na obra. Se você discordar de algum, já deixa aí nos comentários. Começando nossa lista, na 9ª posição temos o personagem mais polêmico de Record of Ragnarok, Jack, o Estripador. Olha, fisicamente Jack é o mais fraco dessa lista, sem dúvida, mas o cara é um gênio tático. Ele transformou toda Londres em sua arma usando sua Volunder de forma criativa e inédita, surpreendendo até o Hércules. Ele tem uma força abaixo da média até para humanos comuns, tem efeitos de força bruta, com dependência total de armas fabricadas, e ele é incapaz de causar dano significativo sem sua Volunder. Ele tem uma velocidade média com reflexos adequados, mas nada excepcional, e a resistência dele é bem baixa. Ele sofreu dano crítico em apenas alguns ataques do Hércules. Suas habilidades únicas provêm da sua Volunder, que converte qualquer objeto tocado numa arma divina, o que dá uma grande versatilidade tática para ele. Ele também tem outra habilidade chamada Sinestesia Divina, que permite ele ler emoções através de cores, o que permite uma ótima previsão de intenções. E seu QI de batalha é excelente. Durante a batalha contra Hércules, ele criou várias estratégias e também manipulou ele psicologicamente, o que garantiu que ele desestabilizasse seu oponente e conseguisse a vitória. Mas então por que ele está nessa última posição dos humanos? Olha, em confronto direto contra qualquer outro deus da lista, Jack perderia em segundos. A sua vitória depende 100% da preparação do ambiente e da manipulação psicológica. A Brunilda preparou essa luta bem antes de ter começado o Ragnarok. E seu oponente era Hércules, que, embora poderoso, é um dos deuses mais emocionalmente previsíveis e menos letais. Ele tem uma tendência a lutar com honra, o que abriu essa brecha por Jack o Estripador. Ele tem um poder destrutivo menor que os Zeus e tem uma velocidade inferior a Poseidon, Thor e Shiva. E mesmo com todo o ambiente a favor de Jack o Estripador, Hércules ainda poderia ter derrotado. Ele só não derrotou porque ele hesitou no golpe final, o que faz com que a gente classifique Jack o Estripador em nossa 9ª posição. Agora, na 8ª posição, o lutador de sumô mais forte da história, Raiden Tamemon. E ele tem a maior força entre todos os humanos escolhidos para lutar. Ele tem uma técnica chamada Yatagarasu, que libera 100% da sua força muscular, que quando ele era humano era limitado em 30 a 40%. Os seus músculos são capazes de rasgar deuses com as mãos nuas. Ele quebrou os braços de Shiva, um deus primordial. Sua velocidade é alta em explosão, mas ela é para curta distância. Sua resistência é excepcional. Ele suportou o Tandava Karma, que é a dança destrutiva do Shiva, e continuou lutando com os músculos rasgados. Ele tem um limiar de dor sobre-humano. A capacidade técnica dele é boa, ele tem um bom domínio do sumo, mas ele tem uma baixa quantidade de técnicas e seu intelecto se baseia apenas em estratégias simples. Ele tem uma grande limitação. Com sua Volunder, ele consegue retirar todas as limitações de força que ele tinha e ele consegue lutar 100%. Porém, quando ele atinge esse 100%, acontece uma autodestruição do seu próprio corpo, porque ele não sustenta seus próprios músculos. Qualquer luta longa é um grande desafio para ele. E ele se deu bem contra Shiva porque ele é um combatente corpo a corpo de elite que favoreceu o estilo dele. Se fosse alguma outra pessoa com velocidade maior, ou com armas a longa distâncias, ou com alguma habilidade de defesa absurda como Beelzebub, ele provavelmente perderia, o que consolida ele nessa 8ª posição. Agora, no nosso top 7, a gente tem o guerreiro que inaugurou o Ragnarok e estabeleceu o padrão de competitividade humano contra os deuses. Estou falando de Lu Bu. Lu Bu tem a 2ª maior força entre os humanos. Ele tem um golpe que foi literalmente capaz de devorar o céu. Ele segurou o J-Rod Thor's Hammer, que é o ataque mais poderoso do Thor. Ele tem força suficiente para rachar o solo da arena com uma onda de choque.
Ele tem uma velocidade alta, ele acompanhou os golpes de Thor sem ser dominado. Ele tem uma resistência alta, ele suportou múltiplos ataques de Thor e lutou com ferimentos críticos até a morte. Sua capacidade técnica, ele tem domínio da alabarda, nível mestre, permite ele ter um bom alcance e também penetrar defesas divinas. Seu intelecto é bom, ele consegue ter uma boa leitura de campo porque ele é um general experiente, mas ele tem uma limitação, a abordagem dele é muito direta, sem truques ou qualquer indício de manipulação. Ele lutou com um oponente bem forte, Thor, que é possivelmente um dos adversários mais difíceis que a humanidade enfrentou. Ele tem uma velocidade de ataque absurda, e ele tem técnicas de longo alcance e não tem fraquezas emocionais ou táticas fáceis de explorar. Lu Bu estabeleceu que humanos podiam competir, mas a sua perda revela limitações. Ele é um guerreiro completo, ele tem força, velocidade, tática, mas ele não tem um diferencial único como os próximos personagens à frente, o que consolida ele na nossa 7ª posição. Agora, para o nosso top 6, a gente tem talvez o humano mais admirado de todos os tempos. Um guerreiro que liderou 300 soldados numa batalha contra 300 mil persas. Estou falando de Leônidas. Ele tem uma força sobre-humana de um guerreiro que treinou sua vida inteira. Ele tem uma alta velocidade com ótimos reflexos e velocidade de reação. Tanto é que ele conseguiu surpreender até mesmo Apolo. Ele tem a maior resistência entre todos os humanos dessa lista. Tanto é que ele continuou seguindo em frente, mesmo ferido, sem desistir nenhuma hora da luta, tendo recebido vários ataques fatais. Sua Volunder é um escudo versátil que pode se transformar em várias formas de armas romanas e espartanas, como um escudo com lâminas giratórias, um ioiô com lâminas e uma bola de demolição. Seu intelecto de batalha é alto, porque ele é um guerreiro que lutou sua vida inteira e ele tem um ótimo conhecimento de batalhas e ele faz o que é preciso para poder vencer. E ele tem um bom instinto de batalha. Com seu instinto ele conseguiu rebater uma flecha de Apolo, que é um dos ataques mais rápidos de todos os deuses, dito por Zeus que provavelmente dos deuses só ele conseguiria desviar de um ataque desse. Ele lutou contra Apolo, que é um dos deuses mais técnicos e versáteis, que tem uma alta velocidade, tem ataques a longas distâncias, tem a técnica dos fios que não é algo fácil de se lidar, logo ele não é dos oponentes mais fáceis. Dessa forma, Leônidas mostrou feitos suficientes para ficar na 6ª colocação. Agora, para estrear nosso top 5, a gente tem o lutador que mudou toda a trajetória do Ragnarok ao derrotar um deus. O maior perdedor da humanidade, Kojiro Sasaki. Kojiro passou a vida toda aprimorando suas técnicas e seu corpo. Ele tem uma força mediana comparado aos outros lutadores. Ele tem uma velocidade extremamente alta, conseguindo até mesmo superar Poseidon, e uma resistência média. Sua Volunder é apenas uma katana normal. Mas então por que ele está tão alto nessa lista? Para começar, o domínio de Kenjutsu dele tem um alto nível de perfeição, já que durante sua vida inteira ele aprendeu técnicas de diversos mestres diferentes e ele consegue usar com maestria qualquer uma delas. Além disso, ele tem um alto intelecto de batalha e tem uma habilidade única que ele consegue visualizar simultaneamente várias possibilidades de acontecer naquela batalha, o que permite que ele tenha uma alta previsibilidade e evite fazer besteira durante a luta. E ele conseguiu derrotar um deus que foi considerado praticamente impossível de ser atingido, o que coloca ele numa posição bem alta entre os humanos. Sendo justo, ele está em 5ª colocação nessa lista. Agora, na nossa 4ª colocação, a gente tem o maior cientista que já passou pela Terra, que inventou a corrente alternada, o controle remoto, a iluminação e até mesmo a primeira imagem de raio-x. Estou falando de Nikola Tesla, que a princípio não é nada demais. Ele tem uma força, velocidade e resistência ainda menores do que um ser humano comum. Mas sua Volunder é extremamente quebrada. Ela é uma armadura parecendo um Homem de Ferro que foi criada a partir das suas ideias da sua cabeça, com potencial de criar um campo de geometria, anular a gravidade, criar socos de plasma poderosíssimos e até mesmo teletransportar. E além de todas essas habilidades, ele ainda é muito inteligente, descobrindo quase que imediatamente como funcionam os poderes de Beelzebub e criou estratégias imprevisíveis durante a batalha. Ele tem várias limitações porque a armadura dele depende das bobinas de Tesla, então ele só pode fazer 3 teleportes
na teoria. E também pelo seu espírito de cientista e a progressão da humanidade, ele contaria suas fraquezas para qualquer deus que estivesse lutando contra. E por conta desses pontos negativos, ele vai se consolidar na nossa quarta posição. Em terceiro lugar, aquele que forjou 7 reinos em uma única civilização, que domou rios e montanhas com a sua vontade de ferro. O unificador supremo, Qin Shi Huang. Qin é um lutador completo, ele tem uma força de média para alta, ele tem uma velocidade muito alta, tanto é que ele é capaz de ter reflexos contra o Hades, e sua resistência é bem alta. Ele conseguiu resistir a ataques do Hades que eram considerados fatais, e mesmo sem um braço ele ainda consegue se levantar e lutar contra o Hades. Mas o que torna ele digno dessa posição são suas habilidades. Sua Volundra é muito versátil e pode se transformar em diferentes formas, assumindo tanto posturas ofensivas quanto posturas defensivas. E ele ainda nasceu com um dom inato chamado Visão das Estrelas, onde ele consegue enxergar o fluxo de Chi, que é a energia vital de todas as pessoas ao seu redor. E Qin pode observar esses pontos e emitir sopros de vento que desestabilizam seu oponente e acabam diminuindo a força dos ataques inimigos, o que dá uma vantagem para ele. Porém, esse dom inato tem consequências. Qualquer condição negativa sentida pelas pessoas ao seu redor são transferidos para ele, e por isso ele usa aquela venda. E além disso, ele consegue redirecionar a energia dos ataques dos inimigos, algo extremamente quebrado. Ele tem um ótimo intelecto de batalha, o que permitiu que ele dominasse tantas técnicas marciais, e ele acabou derrotando um dos deuses mais poderosos que lutaram contra a humanidade, o que torna justo ter ele nessa posição. Agora, em segundo lugar, aquele que trocou um trono de ouro pelo tapete da iluminação. Não conquistou terras, mas conquistou a si mesmo, transcendendo assim a um deus. Estou falando de Buda. Buda tem uma força bem alta, já que ela é amplificada pela sua iluminação e seus golpes são carregados com energia divina, conseguindo assim até ferir Rajun. Ele tem uma velocidade extremamente alta, que somado à sua visão do futuro, que permite que ele veja ataques, ele se torna quase que impossível de ser acertado, desviando até mesmo de um golpe de Odin. Sua arma divina é um cajado de 6 reinos que permite ela mudar de forma conforme o humor de Buda, e isso garante que ele tem uma boa versatilidade no combate. E se a gente considerar quando o bastão dele foi quebrado e pegou o cutelo da miséria, ele se tornou ainda mais forte do que o normal. E o deus que ele enfrentou é extremamente forte. Ele sozinho conseguiu destruir metade de Helheim e só foi parado porque ele não aguentou seu próprio poder. E ao derrotar esse deus, ele demonstrou ser digno de ocupar essa posição. E agora, em nosso primeiro lugar, aquele que deu o primeiro passo em um mundo virgem, carregando o peso e a promessa de todos os passos que viriam depois. O início da consciência, da queda, da redenção e da própria história que nos trouxe até aqui. A raiz da árvore da humanidade, Adão. E ele é tão forte assim por conta da sua habilidade principal, chamada Olhos do Senhor, que permitem que Adão veja e analise técnicas divinas, além de que ele copia essas técnicas perfeitamente, incluindo força e velocidade. Ele as usa contra os oponentes, muitas vezes superando o poder da habilidade original, como aconteceu na luta contra Zeus, que é o deus mais poderoso, o que permitiu que a luta contra Zeus não fosse só equilibrada. Adão ainda tinha uma vantagem em força e velocidade, mas ele tem uma grande desvantagem, que é que quando ele usa essa habilidade, ele acaba usando sua vitalidade. Mesmo com essa vitalidade, ele ainda durou muito na luta contra Zeus e quase o derrotou, um feito que seria impossível para qualquer outro humano que está nessa lista. E detalhe, ele é tão poderoso que sua Volundra se transformou apenas em um soco inglês, já que seu poder divino já é quebradíssimo, tornando ele digno de ocupar a primeira posição. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários aí se vocês gostaram ou não. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!